Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Piso da fisioterapia pode impactar ainda mais as finanças dos municípios. O projeto de lei 1731 de 2021, que tramita na Câmara dos Deputados, pode causar um impacto de 1,7 bilhão de reais aos entes municipais se aprovado como está. É o que sustenta a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, que encaminhou um ofício à Câmara dos Deputados alertando para o impacto nas cidades do PL que estabelece o piso salarial para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em R$ 4.800 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Atualmente, a categoria não tem um piso nacional estabelecido. Considerando os valores da Relação Anual de Informações Sociais e Profissionais do DataSUS, a média do salário dos profissionais é de R$ 3.100. O PL 1731 de 2021, que estabelece o piso da categoria, é de autoria do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Segundo dados levantados pela CNM no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, são quase 77 mil fisioterapeutas e 8.807 terapeutas ocupacionais sob gestão municipal. O especialista em orçamento público César Lima questiona qual será a posição do governo federal diante do piso salarial, que acontece na esteira do piso concedido aos profissionais da enfermagem. É um impacto grande, assim como houve a questão dos enfermeiros, também foi um impacto bem relevante que o governo federal absorveu em parte. Mas será que há espaço fiscal para que esse aumento também seja absorvido? Isso é o que temos que ver. E essa já é uma consequência do piso da enfermagem. E agora, os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais também estão atrás de ter um piso da categoria. E eu acho que aí é um efeito cascata que deve se perpetuar à medida que essas categorias forem conseguindo seus intentos. A CNM solicitou em ofício encaminhado aos deputados que o tema seja debatido com cautela e afirmou que vê com preocupação a instituição dos pisos salariais em tramitação na Casa Legislativa, que tem como consequência impacto financeiro significativo aos municípios. A Confederação ainda destacou que os repasses de recursos da União para os municípios já não refletem a realidade, encontram-se completamente defasados, e que a fixação de pisos salariais pode acarretar na demissão de profissionais de saúde e na redução da oferta de serviços e políticas de saúde à população. Originado no Senado, onde já foi aprovado, o projeto está tramitando na Câmara dos Deputados, onde a Comissão de Saúde aprovou parecer favorável ao PL 1731 de 2021. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Trabalho, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania. O chefe de comunicação do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Josiel Freire, destacou que a categoria espera que o PL seja aprovado para o benefício dos profissionais e da população. Há uma sensibilidade por parte de vários parlamentares que estão encapando, apoiando o projeto, porque eles sabem que isso não se traduz tão somente de um benefício para o profissional, mas é um benefício para a saúde da população, né? Então a nossa expectativa é bem alta. Se Deus permitir, em breve os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais terão aí o seu piso garantido. O PL 1731 de 2021 tramita juntamente com outros 6 projetos. Todos eles tratam do piso salarial para profissionais da fisioterapia e da terapia ocupacional. O projeto do Senado estabelece um prazo de 180 dias para que o piso salarial entre em vigor. O texto altera a lei que criou a jornada de 30 horas para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Emendas de bancada, como elas se tornaram individuais no orçamento da União. Um estudo realizado pelos consultores de orçamento da Câmara dos Deputados revela uma mudança significativa no caráter das emendas de bancada estadual ao orçamento da União. Na prática, essas emendas têm se convertido em emendas individuais. A Comissão Mista de Orçamento, a CMO, promoveu uma audiência pública dia 14 de setembro para discutir as transferências de recursos federais para estados e municípios.
De acordo com um estudo, apenas 10% das transferências por meio das emendas de bancada estão sendo direcionadas para obras e serviços estruturantes, que deveriam ser o principal foco dessas emendas coletivas. As bancadas dos estados de Minas Gerais, Roraima, São Paulo, Tocantins e do Distrito Federal alocaram todas as suas emendas para despesas de custeio e alguns tipos de investimento. Eugênio Grejanin, um consultor da Câmara, apontou outra evidência da dispersão de recursos das emendas de bancada, mencionando que em 2022 essas emendas beneficiaram 2.607 municípios. O consultor destacou que, originalmente, as emendas individuais tinham como objetivo a resolução de problemas locais, enquanto as emendas decididas pelas bancadas estaduais eram destinadas a projetos de maior envergadura. Eugênio também expressou críticas em relação às transferências especiais, que são repasses diretos para as prefeituras e têm ganhado cada vez mais espaço no orçamento federal. É um grande problema, a transferência especial, tu tem certeza que o dinheiro foi para a prefeitura, não sabe o que a prefeitura fez. Isso deveria ser corrigido. Eu sei que a ideia da transferência especial é boa no sentido de agilizar, ela se aplicaria, acredito mais, em ações emergenciais, em urgência, e valores não tão elevados. Obras plurianuais não poderiam receber transferências especiais. Desde 2021, as transferências de recursos para estados e municípios por meio de emendas parlamentares têm superado o montante destinado pelo Executivo. Para o ano de 2023, estão previstos 32,1 bilhões provenientes de emendas parlamentares, enquanto os convênios com o governo totalizam 30,8 bilhões. Este cenário foi revelado em um estudo encomendado pela deputada Adriana Ventura, representante do Novo de São Paulo, que identificou distorções decorrentes da falta de critérios objetivos na distribuição dos recursos provenientes de emendas. Eugênio, um dos consultores envolvidos no estudo, destacou que a maioria dos beneficiados com valores acima da média de R$ 107,66 por habitante em 2022 são municípios de pequeno porte localizados nas regiões Norte e Nordeste. Um exemplo notável é a cidade de Normandia, em Roraima, que com seus 11.772 habitantes recebeu uma média de R$ 3.323 por habitante por meio de emendas parlamentares, um valor 6 vezes superior ao repassado via Fundo de Participação dos Municípios, que distribui recursos oriundos dos impostos federais. No entanto, o estudo também aponta que 493 municípios com baixo índice de desenvolvimento humano e menos de 20 mil habitantes receberam quantias inferiores de emendas em relação à média da categoria, que foi de R$ 227 por habitante. Essas discrepâncias levantam questões importantes sobre a distribuição equitativa dos recursos de emendas parlamentares. O consultor de orçamento do Senado, Fernando Moutinho, disse que os recursos de transferências feitos por emendas não obedecem a critérios socioeconômicos definidos pela legislação. A minha constatação continua sendo que ela virou letra morta em grande parte das transferências voluntárias, com exceção parcial de algumas transferências voluntárias do SUS. O deputado Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, disse que muitos defensores do atual sistema de emendas parlamentares afirmam que os congressistas têm mais capacidade de identificar problemas específicos e locais. Mas, segundo ele, as distorções apontadas pelo estudo mostram a limitação do sistema. Esses municípios com menor IDH são municípios politicamente menores, em termos de voto, em termos de poder de voto, e o parlamentar, ele tende a usar o seu recurso nos municípios maiores, não é? Onde há uma concentração de voto maior, e com isso você nunca vai conseguir consertar essa distorção. O auditor de transferências do Tribunal de Contas da União, Valdemir Pascoiotto, disse que, mesmo na saúde, é difícil avaliar se a execução dos recursos atende às prioridades das políticas públicas. Não existe uma integração de dados para que o Ministério da Saúde possa fazer monitoramento e avaliação. Então, como os estados e municípios estão executando essas despesas, ainda é um vácuo de informações, a gente não tem uma interligação. Vários gestores dos ministérios estiveram na audiência pública e afirmaram que já obedecem a critérios específicos de distribuição das transferências ou estão implantando sistemas novos. Censo Escolar 2023. Confira os resultados preliminares divulgados pelo INEP. Foram divulgados os dados preliminares da primeira fase do Censo Escolar da Educação Básica 2023,
por meio do Diário Oficial da União do dia 18 de setembro. Os resultados da pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, podem ser acessados através dos links disponibilizados em portalconvênios.com. Esses resultados abrangem o número de matrículas presenciais em diversos níveis de ensino, incluindo a educação infantil, creche e pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, englobando o médio integrado e o normal magistério, bem como a educação de jovens e adultos, tanto no ensino fundamental quanto no médio, em redes estaduais e municipais, em ambientes urbanos e rurais, contemplando também modalidades de ensino em tempo parcial e integral. Além disso, o relatório traz informações sobre matrículas na educação especial e o total de matrículas nas redes estaduais e municipais. A partir da última segunda-feira, teve início o período destinado à revisão, confirmação e correção dos dados do Censo Escolar 2023, que se estenderá até o dia 17 de outubro. Os gestores das instituições de ensino já estão autorizados a efetuar ajustes nas informações escolares declaradas por meio do sistema EducaCenso. O Censo Escolar é a principal pesquisa estatística da educação básica, desempenhando um papel vital. Realizada em colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação, este censo envolve a participação de todas as escolas, tanto públicas quanto privadas, em todo o país. Este amplo levantamento engloba diversas etapas e modalidades da educação básica, abrangendo o ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos e educação profissional e tecnológica. As estatísticas de matrículas obtidas pelo Censo Escolar constituem a base para a distribuição de recursos pelo governo federal, bem como para o planejamento e divulgação das avaliações conduzidas pelo INEP. Além disso, essa pesquisa fornece informações essenciais para todos os envolvidos na área educacional. Ela possibilita uma compreensão aprofundada da situação da educação do Brasil, permitindo que os atores educacionais acompanhem de perto a eficácia das políticas públicas em vigor para a educação. Essa compreensão abrangente é fornecida através de um conjunto amplo de indicadores que permitem o monitoramento contínuo do progresso da educação no Brasil. Entre esses indicadores incluem-se o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, as taxas de rendimento e de fluxo escolar, bem como a avaliação da distorção idade-série, todos essenciais para a formulação de políticas educacionais eficazes e para o aprimoramento do sistema educacional. Importante destacar que parte desses indicadores também serve como ponto de referência fundamental para o monitoramento e cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, consolidando o censo escolar como uma ferramenta indispensável para a promoção do avanço da educação em nosso país. CEFEM, calendário de pagamentos dos royalties da mineração. O cronograma de pagamento da compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, também conhecida como royalties da mineração, foi recentemente divulgado pela Agência Nacional de Mineração, a ANM, em 13 de setembro. De acordo com este calendário, os pagamentos aos municípios que dependem da mineração e aqueles que são afetados por essa atividade estão programados para ocorrer em 5 de dezembro. Vale ressaltar que esses repasses não têm sido efetuados desde maio, conforme apontou Valdir Salvador, consultor de Relações Institucionais da Associação dos Municípios Mineradores, a AMIG. Acontecendo hoje, nesse momento, com os municípios produtores, que não tem nada a ver com esse decreto aí, mas estão com mais de 60 dias de atraso, tem mais de 1 bilhão de CEFEM parada, já recolhida pelas mineradoras, que não chega aos cofres municipais por causa da greve da agência. A ANM estabeleceu um calendário com um prazo de pagamento de 90 dias, porém o Ministério de Minas e Energia apresentou um prazo diferente, de 60 dias. Conforme o Ministério, esse prazo deve ser estritamente respeitado e está de acordo com o decreto publicado em agosto passado, que define as alíquotas de distribuição para novas disposições estabelecidas pela Lei 14.514 de 2022. De acordo com o consultor da AMIG, a determinação do Ministério é considerada questionável e os representantes do setor de mineração irão seguir o cronograma estabelecido pela ANM como referência. Isso é feito com o objetivo de garantir transparência e clareza no processo de pagamento da CEFEM e manter a conformidade com as regulamentações vigentes.
Criada em 2017, a ANM enfrenta problemas e, desde maio, os funcionários da agência estão em greve. Entre as reivindicações estão a equiparação dos salários às outras agências reguladoras brasileiras. Representantes de instituições ligadas à mineração reivindicam melhorias na agência que, segundo eles, está sucateada, como denuncia o diretor de gestão do Consórcio Intermunicipal Multimodal do Maranhão, Limax Andrade. E esse sucateamento da agência traz efeitos colaterais devastadores. Por quê? Porque a sonegação aumenta no recolhimento da CEFEM, né? E você também tem um efeito colateral de devastação ambiental, por conta da clandestinidade e por conta mesmo do cometimento de crimes. A compensação financeira pela exploração mineral representa a contribuição mensal obrigatória paga pelas empresas mineradoras à União, com subsequente repasse para os estados e municípios produtores de minérios e áreas impactadas pela atividade mineradora. Esses recursos não podem ser utilizados para despesas primárias, como pagamento de folha salarial e fornecedores. Em vez disso, devem ser destinados a investimentos em obras de infraestrutura e ações que visam atenuar os impactos causados pela atividade de mineração. No entanto, devido aos atrasos nos repasses dessa contribuição desde maio, o município de Açailândia, localizado no Maranhão, enfrentou dificuldades financeiras que o levaram a interromper uma importante obra por falta de recursos. A cidade é atravessada por uma ferrovia utilizada para o transporte de minérios, sendo a CEFEM uma das principais fontes de financiamento para suas necessidades. De acordo com o procurador-geral de Açailândia, Renan Sorvos, os atrasos nos repasses da CEFEM têm sido uma questão persistente desde 2017, quando começaram a ser realizados pela Agência Nacional de Mineração. No entanto, neste ano, a situação financeira da cidade se agravou, levando à instauração de uma ação judicial com o intuito de resolver esse problema e garantir o fluxo adequado de recursos para a região. Nós não podemos esperar e avisamos um mandado de segurança na Prisão Judiciária do Distrito Federal. E aí inicialmente o juiz de primeiro grau negou a liminar e nós entramos com agravo de instrumentos no Tribunal Regional da Primeira Região e o desembargador concedeu o efeito ativo, determinando a Agência Nacional de Mineração a regulação dos repasses, sob pena de multa de 5 a 2 milhões de reais. Apesar da determinação da Justiça, os valores ainda não foram acertados. Amazônia Azul. Edital seleciona projetos para o desenvolvimento sustentável. O governo federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o MIDR, lançou um edital para impulsionar a economia da chamada Amazônia Azul, que inclui toda a costa marítima brasileira, compreendendo as áreas marinhas situadas ao largo da porção continental e as localizadas ao redor das ilhas oceânicas e rochedos, como o arquipélago de Fernando de Noronha e as ilhas Trindade e Martim Vaz. O objetivo do edital é selecionar projetos que tenham como foco reduzir as disparidades econômicas e sociais no Brasil por meio do crescimento econômico, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população da região costeira do país. As propostas devem ser enviadas por meio do Sistema Eletrônico de Informações do MIDR até o dia 10 de novembro. Adriana Mello, secretária nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial do MIDR, destaca a estratégia do Ministério para reduzir as disparidades econômicas e sociais da região. Essa iniciativa abre as portas do MIDR para apoiar e discutir com a comunidade acadêmica e com a sociedade projetos em municípios costeiros, voltados para a sustentabilidade ambiental e desenvolvimento econômico das regiões associados à economia do mar. A nossa estratégia na SDR para apoiar as atividades econômicas do mar e caminhar para a construção de uma economia azul visa promover o desenvolvimento das regiões do país e é um novo marco da atuação da política regional brasileira, no qual promoveremos elos entre a gestão municipal e as cadeias produtivas presentes no território por meio de projetos de inovação social e muito diálogo com todos os interessados. Segundo a diretora de Gestão de Informações, Monitoramento e Avaliação do MIDR, Juliana Correia, a pasta tem 3 linhas estratégicas de atuação em relação à Amazônia Azul. O primeiro foco é o desenvolvimento de instrumentos de planejamento regional e subregional para o aproveitamento da economia do mar. Já o segundo é a melhoria das gestões municipais para aproveitamento das peculiaridades e potencialidades geradas pelas atividades econômicas locais com sustentabilidade.
E a terceira linha é o desenvolvimento de projetos locais cujas experiências desenvolvidas pela academia e pela sociedade possam ser replicadas. Juliana afirma que a ideia é sempre realizar parceria com as instituições de ensino e pesquisa, fortalecendo as iniciativas aplicadas ao território, que auxiliam a construir oportunidades de emprego e renda e a garantir a preservação dos recursos naturais do país. Nesse sentido, o chamamento público busca estabelecer parcerias com universidades e institutos federais ligados à rede de instituições federais de ensino superior. A colaboração será formalizada por meio de termos de execução descentralizada, com foco em apoiar projetos de pesquisa, extensão e desenvolvimento científico e tecnológico. As pesquisas devem estar em consonância com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, a Política Nacional de Recursos do Mar e as metas alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O link para o edital você encontra em portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!